Olá, eu sou Priscila Camilo e nesse vídeo eu quero falar com você como cuidar das suas emoções. Ao final desse vídeo você vai aprender um passo a passo de como você ampliar a sua lente sobre as suas emoções. Para você não esquecer, já se inscreve no canal, curte esse vídeo para você não ficar de fora de tudo que surge por aqui. Bom, o que eu quero dizer para você é que essa questão sobre como cuidar das nossas emoções foi uma questão durante muito tempo quando eu atendia no consultório. Durante muitos anos as pessoas chegavam à minha frente e diziam: Priscila, eu não sei como cuidar daquilo que eu sinto. Eu não sei como olhar para isso e fazer alguma coisa a partir disso. Eu sei que para muitas pessoas durante um dia todo nós somos atravessadas por várias emoções. É muito comum no dia a dia nós começarmos o dia numa emoção e podemos terminar o dia numa outra emoção. Como é que a gente consegue pôr essa palavra, cuidar das emoções da maneira mais simples? Vamos lá. Nós somente cuidamos de algo quando nós estamos abertas e dispostas a colocar uma lente sobre aquilo com foco e com intenção. O cuidado é um genuíno interesse sobre uma determinada área da nossa vida. Então, nesse vídeo eu quero te ensinar a como você realmente ter genuíno interesse, foco, atenção para as suas emoções. Antes da gente começar esse passo a passo, eu quero dar um exemplo para vocês que vai ilustrar tudo o que eu vou trazer aqui. Durante um tempo, quando eu conduzia alguns grupos terapêuticos de mulheres, numa das reuniões, uma pessoa estava esperando a sua vez para responder as perguntas que eram comuns nesse grupo. Eu pedia para que as pessoas se apresentassem, dissessem as suas expectativas e o que elas sentiam naquele exato momento. Para minha surpresa, uma dessas pessoas se levantou, se apresentou, disse a expectativa que ela tinha sobre aquele dia, mas não conseguiu dizer o que ela sentia. Ela foi muito sincera e disse a todas que estavam ali: olha, eu não consigo responder a terceira pergunta. Aliás, essa é uma grande dificuldade. Eu não consigo sentir o que eu sinto. Eu não consigo nomear, eu não consigo dizer. E eu aproveitei o gancho, como tudo que ela trouxe tinha conexão com o assunto do dia, eu pedi a ela que ela me permitisse a usar este exemplo e ajudasse outras mulheres provavelmente que tinham a mesma dificuldade que ela, que era dizer o que sentia, qual era a emoção que estava ali presente. E, para minha surpresa, ela se abriu e ela disse assim: ok, eu topo, vamos lá. E eu pedi a ela que ela fechasse os olhos e localizasse no corpo dela se havia algum incômodo, se ela conseguia sentir algum desconforto, se existia algum retesamento dos músculos ou um relaxamento, se ela conseguia sentir algum conforto, algum desconforto abdominal, enfim. Ela fez aí um escaneamento do corpo e conseguiu dizer a mim, depois de alguns minutos, que ela sentia sim um leve desconforto nos ombros e um incômodo na região abdominal, no centro, no core. E eu pedi a ela que traduzisse o que estava acontecendo no corpo dela e qual a emoção que estava ali. E ela disse: muita vergonha. Estou sentindo vergonha de dizer que estou com vergonha. E isso me chamou a atenção, foi extremamente ilustrativo para o grupo naquele dia, porque ela pôde dizer de forma principalmente sensorial, não nomear o que sente. Antes ela primeiro sentiu e conseguiu traduzir a própria emoção que estava presente ali. De posse desse exemplo, eu quero trazer para você o primeiro passo, o primeiro mapa que nós temos para cuidar das nossas emoções. E nós começamos por onde? Pelo nosso corpo. O nosso corpo é o marco zero, onde está ali as nossas emoções. Só que nós estamos no mundo das palavras. As palavras muitas vezes vêm para nomear,
vem para categorizar, e muitas das emoções que nós temos, nós não conseguimos primeiro experienciar. Nós já queremos nomear. Nós já queremos dizer o que é. E todas as vezes que nós recorremos a nomeações, categorizações, nós não deixamos o sentir da experiência tomar conta da gente. Então, o primeiro mapa, antes de você começar a nomear o que sente, é experienciar. E sabe como que você aprendeu isso? Já faz tempo. Desde que você era bebê. Quando você chegou nesse mundo, você já experimentava o mundo de forma sensorial, sem nomear o mundo. Você simplesmente estava em contato com o mundo, naquela relação, talvez mãe-filho, mãe-bebê, ou naquela relação do bebê com o mundo. E você simplesmente experienciava com a boca, experienciava com os dedinhos, e o certo é que esse experienciar é o famoso 5 sentidos. Como nós vemos, como nós cheiramos, como nós experienciamos no tato, como nós ouvimos. Então, o segundo mapa para a gente cuidar das nossas emoções, além do corpo, são os nossos 5 sentidos. Os nossos 5 sentidos que vêm desse processo de abertura. Abertura para... Será que o que você come, você consegue sentir as polaridades dos alimentos? O amargo, doce, o áspero, a textura lisa? Ou você sente sempre os mesmos sabores, não permite experienciar algo diferente? Se acostumou só com doce, não consegue ir para o amargo? Ou sentir o sal, a salinidade? Ou sair na rua, atravessar a cidade e simplesmente não se dar conta na apreciação da beleza de uma árvore que talvez está dando ali uma flor diferente, você não se perceba. O fato é que os 5 sentidos nos ajudam como um primeiro passo estrutural para a gente se abrir, para cuidar das nossas emoções. Depois que a gente faz esses passos, que são os passos iniciais, nós vamos para um processo de abertura. Nós estamos numa sociedade onde nós não fomos educadas a cuidar das nossas emoções. Você não aprendeu isso na escola. Você não teve espaço, provavelmente, dependendo de como você foi criada, talvez teve mais ou menos espaço, permissão para dizer o que sentia. Se você teve uma família mais acolhedora, conseguiu muitas vezes dizer que tinha raiva, que tinha vergonha. Dependendo da família, algumas diziam, isso não é muito bom sentir. Vergonha, raiva, medo. O fato é que provavelmente você sentiu, seja lá qual família você foi criada. E o fato é que nós não fomos educadas para dizer o que sentimos, para experienciarmos o que sentimos. Antes fosse só dizer o que sentimos, às vezes até não se permitir sentir o que sente por ter aprendido no ambiente social a julgar o que sente. Às vezes até os desconfortos no corpo, tal como esse exemplo dessa moça. Ela sentia que ela também estava julgando ela mesma por não permitir dizer o que ela estava sentindo. Então, esse misto de emoções acontece num dia só. O que eu quero dizer para você? Que o passo 1 depois que você começou esse marco zero aqui, é abertura. Abertura significa não ter julgamento, permitir sentir o que sente. E se você tem abertura, você começa a ampliar a consciência para o que sente. Se você deixa o teu corpo dizer para você, sem antes nomeá-lo, isso já é abertura. Se você permite experienciar os seus sentidos sem nomeá-lo, apenas experienciá-lo, você já está treinando as suas emoções. E aí depois você vai para o campo das emoções. Então a abertura é o primeiro passo. Eu gosto muito, como abordagem, não só durante muito tempo no consultório, nos meus grupos, a Gestalt. A Gestalt é a área a qual eu trabalho, eu sou especialista
em Gestalt. A Gestalt ela é uma abordagem da psicologia onde ela trabalha muito o campo de percepção do mundo, onde ela trabalha muito elementos que vêm de um campo experiencial. Para nós, Gestalt terapeutas, a experiência sobressai a qualquer nomeação. Toda a nossa função de contato com o mundo vem do campo da experiência, porque assim foi quando você chegou ao mundo. Nós não chegamos nesse mundo nomeando as coisas, nós experienciamos primeiro o mundo antes de nomeá-lo. E isso parece ser tão básico, mas tão essencial para nós levarmos para a nossa vida adulta também. Então, essa abertura ela é muito importante. Quando a Gestalt traz esse campo da awareness, né? Awareness é uma palavra em inglês que nada mais é do que ampliação da consciência, ela traz um outro aspecto também que eu gosto bastante, que é nós entrarmos num estado de movimento com aquilo que a gente sente. Se você olhar em qualquer livro da Gestalt, você vai ver a palavra excitação. Excitação é tal como as moléculas, né? Elas entram em movimento ali esperando uma resposta. Então, eu vou dar um exemplo de como isso acontece de forma muito natural no seu dia, tá? Por exemplo, você está trabalhando horas a fio, não se deu conta que foram quase 5 horas trabalhando, chegou a hora do almoço, você não percebeu que estava com fome, deu 2 horas da tarde, você falou, nossa, eu tô com o estômago roncando. Aí você bate no relógio e fala, são 2 horas da tarde. Você nem permitiu sentir a fome. O teu corpo deu ali um sinal, você entrou em awareness, em consciência do que estava acontecendo. Depois disso, você entrou nessa consciência e permitiu dizer o que era. É fome. Com a fome, você foi à busca provavelmente de algo para comer. Esse é o estado de movimento, de excitação que a gente fala depois que a gente amplia a consciência. E depois que você entrou em movimento para resolver o problema da sua fome, você também entrou num processo de contato com o que você estava sentindo. Mas perceba que essa demora em nós contatarmos o que sentimos e entrarmos em movimento para depois conseguirmos dizer o que é um estado que acontece o tempo todo, mas como sabemos que estamos cuidando das nossas emoções? Quando nós estamos num momento ali de ampliação da consciência o tempo todo, onde nós não precisamos esperar que o nosso corpo dê sinais, onde nós não precisamos que o relógio nos avise que agora é hora de comer, nós estamos sentindo e experienciando isso, entende? Então, é uma dinâmica muito, muito diferente. Quais são os caminhos para a gente começar a cuidar das emoções? Eu falei o caminho 1, abertura, primeiro passo. Passo 2, curiosidade. Curiosidade para ser uma certa investigadora do que sente. Colocar uma lupa e falar, estou com raiva, estou com medo, estou com tristeza, estou sentindo o quê? Sabemos que temos as emoções básicas, existe aí uma contradição entre os especialistas, tá? Mas eu considero a raiva, a tristeza, o medo, a alegria como as funções básicas e podemos colocar também a surpresa, a aversão. Todas essas emoções, elas estão acontecendo o tempo todo. Só que nós precisamos ter uma certa curiosidade para falar o que é que está acontecendo aqui dentro de mim. E a curiosidade se estender para observar o que aconteceu antes que me fez eu me sentir assim. O que aconteceu antes que fez eu me sentir dessa forma? Qual foi o episódio que me deixou com raiva? Qual foi o episódio que me deixou alegre? Ter essa certa curiosidade. No livro Mais Forte do que Nunca, a autora Brené Brown, a qual eu super recomendo, gosto muito dela, ela fala muito em um capítulo do livro sobre esse tema, curiosidade. Nós termos essa curiosidade é uma maneira de nós respondermos a essa abertura, mas também de sermos um pouco investigadoras de nós mesmas. Um outro passo também é você começar a assumir o que sente sem julgamento, sem crítica, sem restrição. É bem provável, dependendo do ambiente que você foi criada,
que em algumas emoções elas são socialmente aceitas, né? A alegria principalmente, o otimismo, pessoas que são mais up, né? Mas algumas emoções talvez não tinham tanto lugar, como raiva, tristeza, medo, vergonha. E é natural que, se isso aconteceu com você, você tenha talvez mais dificuldade em, quando sente isso, dizer e ficar tranquila, ficar ok com isso, ficar confortável. Às vezes, dependendo de como você foi criada, você mesmo julga a raiva que sente culpa por sentir raiva, ou quando sente muito medo, fica com raiva de tanto sentir medo. Percebe como a gente vai misturando emoções primárias, emoções secundárias? Tudo isso vira um grande bolo se a gente não conseguir cuidar das nossas emoções. E uma forma que a gente pode trocar a reclamação, o julgamento, a crítica, quando nós estamos no mundo fazendo esses movimentos, né? Geralmente o fundo é emocional. Quando nós estamos muito reclamonas, de repente num dia, ou de repente crítica, dura, observe-se. O que está acontecendo nesse mundo interno? O que aconteceu antes que te deixou assim? Começa a ser um pouco mais investigadora de tudo que se passa com você no decorrer do dia. E se perceber que está muito tempo repetindo padrões de reclamação, de julgamento, de críticas, e se você tem nesse padrão um processo de repetição, é hora de buscar inclusive uma ajuda para olhar o quanto disso está atravessando a sua vida, quem sabe a sua saúde mental. Isso é muito, muito importante. E quando a gente está sensível ao que a gente sente, quando a gente está aberta para sentir o que a gente sente, automaticamente nós começamos a também estar sensível à necessidade dos outros. É como se eu exercesse a autocompaixão comigo, a empatia comigo, eu consigo transferir isso para o outro também. E troque julgamento, crítica, reclamação por autocompaixão. Autocompaixão nada mais é do que você se tornar uma grande amiga de você mesma. Ao invés de se autocriticar, ao invés de dizer, colocar lá, eu costumo dizer, né, nos meus grupos, um chicotinho sobre você mesma, permita exercer a autocompaixão. A autocompaixão, ela não é só essencial, ela não é só totalmente determinante para a nossa saúde mental, ela é o meio, o único caminho para nós começarmos a ter um espaço de aceitação também da nossa história. E aí, por falar em história, as emoções também, como eu trabalho com cura de mulheres, aceitar a nossa história também é cuidar das nossas emoções. Quando você aceita a sua história do jeito que ela foi, da maneira como é, fica mais fácil também trabalhar as suas emoções. E um padrão que ele é muito negativo quando isso se apresenta na sua vida, e eu espero que, se isso aparecer, você esteja atenta a partir de agora, depois desse vídeo, é um padrão de ruminação. Ruminação são aqueles pensamentos, sentimentos que ficam indo e voltando o tempo todo. Aqueles pensamentos que te atravessam e voltam. Te atravessam e voltam novamente. A ruminação é esse estado de ficar voltando. Tal como um alimento ruim fica voltando, a ruminação é um pouco disso. Ruminar algo é você não abrir espaço para o novo se integrar como uma solução para um problema, por exemplo. O estado de ruminação, ele atrapalha tanto o processo criativo nosso, que nós não permitimos a nossa mente trabalhar para criar novas soluções para um tipo de problema que a gente acha que só existe aquela solução. Então, quando você fica no estado de ruminação, além de atrapalhar a sua criatividade, você não abre espaço para sentir algo novo. Sair da ruminação também é um processo de cuidado das suas emoções. Uma outra forma de você cuidar das suas emoções é permitir, perceber se o que você reprime,
aquilo que você provavelmente aprendeu lá quando criança, que você tinha que reprimir talvez a vergonha, o medo, é bem provável, se você aprendeu esse padrão, você reproduzir na vida adulta. Dê espaço para as emoções ditas negativas. Medo, vergonha, raiva, elas são todas emoções dignas de serem sentidas, são demasiadamente humanas e todos nós sentimos. Então, permita-se sentir sem reprimir. Tudo aquilo que nós reprimimos, em algum momento isso vai escapar. E quando nós conseguimos, de novo, com a autocompaixão, não reprimir os nossos sentimentos, claro que nós não vamos sair de forma, vamos dizer, descuidada, atirando a nossa raiva, o nosso medo por aí. Quando eu falo de cuidar das nossas emoções, vem de todas essas etapas que eu falei aqui anteriores no vídeo. Então, se você está com raiva, mude um estado de tarefas que você está fazendo, mude o estímulo, mude o ambiente, mude as pessoas, vai dar uma volta, come um alimento que mude também a sua sensação e, consequentemente, a sua emoção. Tudo isso são recursos para você não ficar tanto na repetição como na ruminação. E sempre algo que você não vai errar é estar aberta e curiosa para o que sente, sem julgamento, sem crítica. Eu espero que esses passos, eles não só te ajudem a cuidar das suas emoções, mas que te ajudem a principalmente a olhar para a tua história, olhar para o seu dia, olhar para o seu ambiente e perceber quantas preciosidades que a gente pode ter num dia e aprender com tudo que passa por nós. Podemos começar o dia numa emoção de alegria e se nós não viermos fazendo boas escolhas, querendo colocar essa lente de aumento sobre as nossas emoções, pode ser que você comece o dia muito alegre e termine o dia triste. Eu costumo dizer que grande parte do cuidado com as nossas emoções vem de cuidar dos atravessamentos que vão acontecendo num dia só na nossa vida e a gente consegue responder de forma positiva ou às vezes nem tão positiva, da forma que dá, mas tendo sempre ampliação da consciência, fazendo contato com isso e principalmente fazendo movimentos para atender essas necessidades que vão surgindo a cada momento, porque assim é a psique humana. Eu espero que esse vídeo te ajude a realmente cuidar das suas emoções. Coloque em prática tudo isso. Comece pelo corpo, depois vá abrindo esse repertório de sensações, experimentando o mundo tal como uma criança, como se você estivesse fortalecendo o músculo dessa troca com o mundo. Depois você vai para o campo das emoções, aí você pode nomear, você pode escrever as suas emoções, mas sem antes, não é possível fazer esse processo de nomeação sem antes passar por essas etapas que eu falei. Nomeou, provavelmente você vai ficando cada vez mais apta a nomear todas as emoções, de forma que você vai tendo uma consciência ampliada do que acontece com você. Depois disso, que você já teve essa abertura, curiosidade para olhar os fatos e trabalhar ruminação, repressão do que sente e principalmente a autocompaixão. Seja você a melhor amiga das suas emoções, dê espaço para elas e quando a gente fala de autocompaixão, é realmente nós sermos as melhores amigas, inclusive daquilo que a gente sente. Eu espero que esse vídeo te ajude, conte para mim aqui nos comentários como ele te ajudou, me siga aí nas redes sociais, no Instagram e por aqui sempre tem coisa nova. Eu espero você no próximo vídeo.